Em 2025, a igreja celebrará mais um jubileu ordinário que tradicionalmente acontece a cada 25 anos. O tema escolhido pelo Papa Francisco para este jubileu é Peregrinos em Esperança. E para nos esclarecer um pouco sobre essa temática, nós vamos conversar hoje com o padre Isaías Pereira, ele que está fazendo mestrado em História da Igreja em Roma. Padre, muito obrigada por sua disponibilidade em estar falando conosco aqui sobre esse tema. É uma alegria falar com vocês, matar um pouco a saudade da Igreja de Teresina e também do programa Em Tuas Mãos. Padre, começa contando para a gente o que é um jubileu ordinário. Bem, primeiro a gente tem que entender que o jubileu ele tem a sua origem na Sagrada Escritura. Se nós vamos lá para o livro do Levítico, nós vamos entender que Deus, o próprio Deus, estabeleceu que a cada 50 anos teria um ano santo, que seria o ano do perdão, que seria o ano onde a terra iria descansar, ninguém deveria plantar naquele ano, os escravos deveriam ser libertados. Esse é o jubileu na Sagrada Escritura. Acontece que em 1300, o Papa Bonifácio VIII resolveu fazer um ano santo, um jubileu, que é diferente daquele jubileu da Sagrada Escritura, mas é também um ano de perdão, um ano de misericórdia. Então, em 1300 surgiu o primeiro jubileu. E o jubileu, ele desde o seu início, Joyce, ele foi marcado e foi conhecido como a grande festa da misericórdia de Deus. Jubileu é misericórdia. É o momento em que os peregrinos que se dirigiam naquela época a Roma, reis, pessoas humildes, simples, nobres, santos, eles vinham a Roma para experimentar a misericórdia, o perdão de Deus. Então, a gente poderia resumir o jubileu como sendo a grande peregrinação da misericórdia, onde o penitente experimenta a misericórdia, o perdão de Deus. Padre, e qual é o principal objetivo desse evento? Bem, o principal objetivo do jubileu, como eu disse, é levar o peregrino à misericórdia, o perdão de Deus. Isso se dá através da indulgência plenária. Essa indulgência ela é oferecida, no início era apenas em Roma, quando o peregrino chegava à cidade de Roma e frequentava as basílicas principais, as basílicas papais em Roma, e passava pela porta da misericórdia, né? Cumprindo todo o ritual, que desde o início o jubileu é muito ligado ao sacramento da confissão, né? Você não recebe a indulgência, que é o perdão pleno dos pecados, se não faz a confissão. Desde o início do jubileu é assim. Então, o objetivo desse jubileu é esse, fazer com que o peregrino experimente, faça uma experiência da misericórdia de Deus. Ele se reconheça pecador, reconheça que o seu pecado é grande, mas que a misericórdia, o amor de Deus é bem maior que o seu pecado. Padre, e como esse jubileu da esperança se diferencia dos outros que já foram realizados? Bem, não é que ele se diferencie tanto dos outros que já foram realizados. O Papa Francisco, ele ainda vai lançar a bula do jubileu, que deve ser lançada agora no mês de maio, né, desse ano, a bula que vai orientar melhor como o jubileu vai acontecer. Mas o que deve ser diferente é que, como no jubileu da misericórdia, que aconteceu de forma extraordinária em 2016, ele deve levar também aqui as outras dioceses abram suas portas da misericórdia e que essa indulgência possa ser experimentada na diocese de cada pessoa. Isso a gente vai saber mais detalhes quando for lançada a bula desse jubileu. Mas o jubileu de 2025, ele traz exatamente um tema que é central na história dos jubileus, que é também o tema da esperança. Porque o que move o peregrino, o que move aquela pessoa que vai passar pela porta santa, é exatamente o sentimento de esperança. É muito interessante, Joyce, se você observar a logomarca do jubileu desse ano, de 2025, Peregrinos de Esperança. A logomarca, ela apresenta 4 pessoas, uma abraçada à outra. Essas pessoas representam os povos dos 4 cantos da terra. Esses povos vivem uma fraternidade, porque um se apoia no outro, um está abraçado no outro, e o primeiro está abraçado à cruz. Essa cruz é o sinal da esperança. E essa cruz, se você observa, ela tem uma âncora no final, porque a cruz dá segurança e dá esperança para o cristão.
E um outro detalhe interessante é que nessa logomarca, embaixo das pessoas, tem desenhos de ondas, tem uma onda, para dizer o quê? A vida do peregrino, a vida do cristão não é uma vida tranquila, ela passa pelas tempestades da vida, mas se ele se agarra à cruz, se ele vive em comunidade, então essa cruz, para ele, é uma âncora que lhe dá sustentação e lhe protege dessas tempestades. Então é isso que a gente vai viver no jubileu de 2025. Já existe um site para esse jubileu, com toda uma programação. O Papa Francisco, ele dividiu o jubileu, por exemplo, em janeiro, nós vamos ter o jubileu dos jornalistas, nós vamos ter depois o jubileu das famílias, o jubileu das crianças, o jubileu dos padres, dos bispos, dos seminaristas, do pessoal da área da saúde. Então, durante todo o ano de 2025, a igreja vai oferecer essa programação aos peregrinos, aqueles que querem, de fato, vivenciar o jubileu. Padre, e como o Jubileu da Esperança vai acontecer? Já tem algumas fases pré-definidas? Tem, por exemplo, a fase da abertura, né? A Porta Santa, ela vai ser aberta na noite de Natal desse ano, de 2024. Então, no dia 24, o Papa Francisco vai abrir a Porta Santa lá na Basílica de São Pedro. Ele vai abrir a Porta Santa lá. E, pelo que eu fiquei sabendo, ele mesmo vai abrir a Porta Santa na Basílica de São João de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos Muros, né, as 4 basílicas papais aqui de Roma. Ele próprio vai fazer essa abertura das Portas Santas. E depois disso vai ter uma programação que vai durar o ano todo. A cidade de Roma, é interessante, Joyce, como ela está sendo preparada para viver esse jubileu. Não só no âmbito da igreja, porque, por exemplo, agora eu estive essa semana na Basílica de São Pedro e estão sendo feitas reformas. No baldaquino central da Basílica estão sendo feitas reformas. Inclusive, a Porta Santa ela estava com uma lona. Com certeza está sendo reformada, preparada para o jubileu também. Mas não só a igreja, a cidade, a prefeitura, o governo da cidade se prepara também. Estão sendo reformadas, por exemplo, construídas linhas de metrô, muitos pontos turísticos estão passando por reforma, exatamente porque o jubileu é um momento único na vida da cidade de Roma, mas principalmente na vida da igreja. Sempre foi assim. Padre, eu gostaria então de agradecer a sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Muito obrigada pela disponibilidade, por nos esclarecer sobre esse tema, né, que aviva ainda mais a nossa Santa Igreja Católica. É um prazer falar com vocês mais uma vez, repito, e eu convido todos a vivenciarem. É um momento histórico na nossa vida, é um momento histórico. O jubileu é um momento único, tanto é, só um esclarecimento, né, que hoje a gente celebra de 25 em 25 anos. No início, quando Bonifácio VIII instituiu o primeiro jubileu, era de 100 em 100 anos. Depois passou a ser em 50 anos, depois passou a ser 33, depois 25. E por que agora é 25 anos? Porque todas as pessoas, durante a sua vida, elas têm a possibilidade de vivenciar um ano jubilar, de celebrar um ano jubilar. Quando era 100 anos, a pessoa poderia nascer, morrer e não celebrar o jubileu. Agora não. Nós temos a graça de celebrar o jubileu de fato. Então vamos aproveitar e experimentar a misericórdia de Deus. Agora não dá para a gente fazer isso sem um bom exame de consciência, sem reconhecer que precisa ser feita alguma mudança na nossa vida. Então é esse o convite que eu faço aos nossos telespectadores aqui, quem nos acompanha pelo programa Em Tuas Mãos. Se prepare bem para experimentar a misericórdia de Deus no próximo ano.